Lição. Então, o questionário da lição 2, vamos lá. Pergunta Napoleão. Qual é o segundo elemento que nós podemos encontrar numa oração? O segundo elemento encontrado na oração é o vocativo. Questão 2. Qual é a função do vocativo? A função do vocativo é a de indicar apelo ou chamado. 3. Quantas posições pode ocupar o vocativo na oração? Então, o vocativo pode aparecer no início, pode aparecer no meio e pode aparecer no fim da oração. 4. Qual a pontuação que o vocativo sempre exige? O vocativo sempre vem entre vírgulas. Se o vocativo está no início da oração, é seguido por uma vírgula. Se está no meio da oração, ele fica entre duas vírgulas. Se está no fim da oração, o vocativo é precedido de uma vírgula. Ou seja, tem uma vírgula sempre antes ou depois do vocativo. Ou se ele estiver no meio da oração, né, ele fica entre as duas vírgulas. Questão 5. Construa 3 orações diferentes em que haja vocativo. Na primeira oração, coloca o vocativo no começo, na segunda no meio e na terceira no fim. Então, eu fiz esses exemplos aqui. José, atenda ao teu cliente. Coloquei aqui a vírgula depois de José. Estudem bem, alunos, a lição. Coloquei alunos entre vírgula. Chegue ao trabalho com antecedência, filho. Coloquei aqui a vírgula antecedendo filho. Questão 6. A simples pontuação pode indicar o vocativo? Por quê? Sim, porque o vocativo vem sempre acompanhado de vírgula. Então, a vírgula sempre indica o vocativo. Sempre pode indicar o vocativo. Questão 7. Qual é o terceiro elemento que uma oração pode apresentar? O terceiro elemento de uma oração é o adjunto adnominal restritivo. 8. O que é o adjunto adnominal restritivo? Que ideia quase sempre encerra? O adjunto adnominal restritivo é um complemento que restringe o nome. Quase sempre ele indica ideia de posse. Questão 9. Redija 3 orações em que haja adjunto adnominal restritivo. Então, fiz aqui essas 3 orações. O celular do meu pai está quebrado. Poderia ser o celular de qualquer pessoa, mas é o celular do meu pai, que está quebrado. O carro atravessou a estrada de terra. Poderia ser qualquer estrada, mas temos aqui o adjunto adnominal restritivo, dizendo que a estrada é de terra. A educação eleva o espírito do estudante. Também um complemento aqui no do estudante. Adjunto adnominal restritivo. 10. Qual é a preposição em português que em português sempre antecede o adjunto adnominal restritivo? Em português, o adjunto adnominal restritivo vem sempre antecedido da preposição de. Claro que aqui no exemplo do estudante é de mais o, do meu pai é de mais o. 11. O adjunto adnominal restritivo em português, para que caso vai em latim? Em latim, o adjunto adnominal restritivo vai para o caso genitivo. 12. O genitivo latino, como se traduz em português? O genitivo latino deve ser traduzido para o português como adjunto adnominal restritivo. Ou seja, se coloca antes da palavra a preposição de. E por último, questão 13. Diga para que caso devem ir as palavras grifadas das seguintes frases. Lembre-se o aluno de que até agora estudamos somente 3 casos, o nominativo, o vocativo e o genitivo. Copie frase por frase, escrevendo abreviadamente, debaixo de cada palavra grifada, o caso. Eu coloquei aqui na frente, mas enfim. Então, letra A. Os soldados defendem a pátria. Soldados,
Aqui é o caso nominativo, porque ele é o sujeito da oração. Quem defende a pátria são os soldados. Soldados, defendei a pátria. Aqui nós temos um caso de vocativo, tanto que nós temos uma vírgula depois do soldados. O menino quebrou a perna. Menino aqui está no caso nominativo, já que é o sujeito da oração. Ó menino, não escreva dessa forma. Então nós temos aqui uma vírgula indicando que menino, ó menino, está no caso vocativo. Esse ó também pode indicar o caso vocativo. João, seu mano já voltou? Aqui nós temos duas palavras. João, que está no vocativo, indicado ali pela vírgula também. E quem já voltou foi seu mano. Então, mano aqui está no caso nominativo, porque é o sujeito da oração. Seu mano João já voltou. Nós temos aqui também o caso nominativo, porque João é o sujeito da oração, é ele que já voltou. Pedrinho não vai ao cinema, Maria? Aqui também nós temos duas palavras. Pedrinho é quem não vai ao cinema, portanto, é o sujeito da oração e está no caso nominativo. Aqui nós temos também Maria, que está no caso vocativo. Ou seja, aqui precedida de vírgula. Por que Maria não quer brincar? Quem não quer brincar é Maria. Então, caso nominativo, porque é o sujeito da oração. Por que, Maria, você não quer brincar? Entre vírgulas, Maria está no caso vocativo. A casa de meu amigo vai ser desapropriada. Quem vai ser desapropriada? A casa. A casa é de meu amigo. Ou seja, a preposição de leva amigo aqui para o caso genitivo. Você viu, maninho, como a lição do professor foi instrutiva? Então, nós temos três palavras aqui. Maninho, entre vírgulas, indica o vocativo. A lição foi instrutiva, ela é o sujeito da oração, então está no caso nominativo. E do professor restringe a lição, sendo do professor, caso genitivo. Nem sempre as árvores altas têm grande quantidade de galhos. Árvores aqui está no caso nominativo, porque são elas que têm grande quantidade de galhos. Essa letra M aqui ficou um pouco confusa, ela pode enganar aqui. Homem de pouca fé, por que deixou seus filhos sem a luz da ciência? Né? Nós temos duas palavras, homem e ciência. Homem aqui, de pouca fé, é o vocativo e não o nominativo. Porque tem aqui a vírgula e mesmo com esse complemento aqui de pouca fé, né, ele acaba confundindo, né? Porque a vírgula vem bem depois de homem aqui, mas vem então está no caso vocativo. E a luz da ciência é o complemento para a luz aqui, ou seja, é um adjunto adnominal restritivo para a luz. Então, caso genitivo. João, que é feito do anel de sua irmãzinha? João está no caso vocativo, indicado aqui pela vírgula. De sua irmãzinha aqui vai ser também o restritivo do anel, ou seja, caso genitivo. Pois bem, esse foi o gabarito da lição 2.